Boa noite. Meu nome é Adolfo Soares. Eu sou morador deste lugar já há muitos anos. Na verdade, eu cheguei ao Brasil no dia 27 de janeiro de 1990. Façam as contas, já passei mais da metade da minha vida neste país que me acolheu também. Quando o Daniel me convidou para partilhar um pouco da minha história hoje, eu logo me lembrei dos dois versículos que eu gosto, talvez os que eu mais gosto, e eu quero começar com o primeiro deles, que é um salmo. Justamente é um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo. O Salmo 37:5. Salmo 37:5 me acompanha desde criança. Vocês devem conhecê-lo bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse texto para mim é muito significativo. Mas quando o Daniel me convidou para partilhar um pouco da minha história, da minha experiência de vida, meu testemunho, eu quis pensar numa palavra. E eu fiquei pensando, que palavra que me ajuda a entender o modo como Deus me conduziu até aqui. Eu faço esse desafio que vocês pensem numa palavra que resume o modo como Deus tem trabalhado na sua vida. Uma palavra só, uma palavra. E eu cheguei a uma palavra: bondade. Eu não tenho dúvida de que Deus tem sido muito bondoso comigo, a todo instante. Bondade porque as coisas boas que Ele tem me dado, eu não as mereço. E as coisas ruins que eu tenho desfrutado, ou passado, não foram por causa dEle, foram por minha causa. Então a palavra bondade, eu acho que resume o modo como Deus tem me conduzido até aqui. Bondade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Eu acho que cada uma delas representa uma fase da minha vida. Vamos começar com a letra B. B de Bolívia é o meu país. Bolívia porque é a minha origem, é a minha identidade. Eu não posso esquecer disso. Lá está a minha família. É aqui formei a minha família, mas a família que me originou está toda lá. Lá está minha mãe, lá estão minhas 2 irmãs, lá estão meus 2 irmãos, lá estão os meus sobrinhos, meus tios, e eu nunca posso esquecer disso. Vocês sabem que eu já tentei algumas vezes, já liguei, já fui atrás de nacionalização, e eu sempre me lembro que eu sou boliviano, e que se um dia eu fizer a nacionalização, o que ajudaria em algumas coisas, talvez a minha família entenderia como um insulto. Poxa, você está deixando a sua nação. E bondade me lembra a minha origem, de onde eu vim. Uma família muito simples, muito humilde. Passamos necessidades básicas na infância. Tive uma primeira infância de muito conforto. Meu pai era militar, ganhava muito bem. Tínhamos tudo que um militar da década de 70, 80 tinha. Boa casa, boas escolas, bom plano de saúde. Em algum momento de perigo, quantas vezes me lembro, os soldados indo, fazendo ronda em casa para nos proteger. Éramos filhos de militar. Até aos 7 anos nós tivemos tudo do bom e do melhor. Então, a minha identidade. Quando eu falo de Bolívia, eu lembro do meu encontro com Deus também. Eu sempre fui de família cristã, a minha mãe é católica até hoje, minha família toda católica. Mas a minha mãe não é católica nominal, é católica praticante mesmo, de ir à missa domingo de manhã, domingo à noite. E eu era assim também, eu ia à missa de manhã às 6, e ia à missa às 6 da manhã e 7 da noite. Quando eu falo de Bolívia, lembro do impacto que a educação adventista causou na minha vida. A minha mãe, católica, mas colocou todos os filhos na escola adventista. Não é? Que coisa impressionante. Era a melhor escola da cidade, né? Mas era mais cara na época, mais cara para nós que não tínhamos quase nada. Mas a minha mãe abdicava de tudo para colocar a gente na escola adventista. Mal ela sabia o impacto que isso causaria em mim. Aos 12 anos e aos 13 depois sendo batizado. Vocês sabiam que eu me batizei numa semana de oração? Num dia de abril de 83, eu tinha 13 anos. Numa terça-feira à tarde, eu atendi o apelo do pregador, um jovem pregador recém-formado. E você sabia que ele estava falando em português? Era um brasileiro.
Porque como eu sou de uma cidade fronteiriça, na fronteira você não aprende a língua do outro, mas você entende o que fala, né? Como você entende, não aprende. Então, lá o pessoal de lá não fala português. O de cá não fala espanhol, mas cada um se entende bem. E o pregador, de uns 23, 24 anos, recém-formado, pregando, animado, e a gente entendendo tudo como se fosse a nossa língua. E ele disse: quem quer se entregar a Jesus Cristo? Eu me levantei. Um colega e eu nos levantamos. E no sábado seguinte, daquela semana mesmo, estávamos descendo as águas batismais. Eu tinha 13 anos. Mas eu já estava estudando a Bíblia 1 ano e meio. Não foi uma decisão precipitada. Eu já conhecia a Bíblia, né? Eu já conhecia a igreja. Antes da igreja, eu conhecia a escola sabatina, que causou um impacto muito grande na minha vida. Talvez por isso eu goste tanto de escola sabatina hoje, porque a escola sabatina me fisgou. E eu frequentei 1 ano de escola sabatina antes de começar a frequentar a igreja. Quando eu falo de Bolívia, eu lembro, então, do meu batismo aos 13 anos, eu lembro da minha família. E eu lembro de algumas coisas interessantes que a minha mãe nos fez cultivar. Eu trouxe para mostrar para vocês uma delas aqui. Esta é uma camisa. A gente chamava, quando éramos garotos, de guaiabeira. Eu não sei porquê. Goiaba é goiaba, mas não sei se tem a ver. Os cubanos chamam de havaneira, porque é de Havana, capital. Bom, o fato é que essa camisa aqui, esse modelo de camisa que se usa para fora da calça, né? Ela é feita para usar fora da calça. Algumas das que eu mais gostava tinham um bolso aqui, outro aqui do lado. A minha mãe comprava quando podia. Às vezes que podia, comprava uma camisa dessas por ano, quando podia. Às vezes de 2 anos, éramos 3 rapazes, ela não dava conta de comprar uma camisa por ano para cada um de nós. Era um luxo muito grande. E sabe que eu esperava o Natal de cada ano para ver se eu ganhava uma camisa dessas. Aí quando eu saí do meu país, eu vim para o Brasil, eu nunca mais vi esse modelo de camisa. Em 2009, quando a gente estava morando na Andrews, estudando por lá, nós fomos num shopping, e quando eu vi de longe, promoção. Estava muito barata mesmo a camisa. E sabe que eu, quando eu voltava para a minha cidade, eu sempre ia na loja que minha mãe comprava e nunca mais. Não, essas camisas não se faz mais, não tem mais. E eu sempre querendo ter uma, e encontrei várias. E eu fui lá e falei: hoje, né? Faz quase 20 anos que não visto essas camisas. Eu vou comprar umas 10 logo de cara, que tá na promoção. E eu não peguei 10, mas peguei umas 5, de várias cores. Identidade, como é um negócio impressionante, né? Quando a gente lembra das coisas da infância. E era identidade, estava emocionado, querendo comprar 5 camisas. E estava me dirigindo ao caixa, e eu disse: mas não era assim que a gente fazia. Eu nunca tive 5 camisas. Vai perder a graça. Eu sempre tive de uma em uma. Então eu voltei, devolvi 4 e fiquei com esta. Já faz alguns anos que eu comprei, 2009 para cá, eu a usei 2 vezes. Porque quando era garoto a gente não usava toda hora. Era só em grandes momentos. Então, B, da minha origem. A seguinte letra de bondade é a letra O, de ousadia. Desde pequeno, eu acho que Deus me permitiu ser ousado. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, depois de uma conversa animada com um amigo que namorava uma garota brasileira, que tinha uma irmã aqui em Santo André, ele tinha vindo tinha vindo acompanhar a futura sogra e a namorada para uma cirurgia da então namorada, hoje esposa dele, aqui em Santo André. E então, num final de semana, essa família levou esse meu amigo a conhecer o IAE, 1989, agosto de 89. E nesse período, nós tínhamos encerrado o ensino médio e estávamos buscando um lugar para onde ir. Estava na lista o México, estava na lista a Argentina, Peru e Chile. Bolívia não, porque não havia teologia ainda. E aí meu amigo chegou e falou: Adolfo, sabe os nossos planos? Sei, esquece tudo, nós vamos para o Brasil. Falei: não, lá é outra língua, outra cultura, não vamos para o Brasil. Ele fez a minha cabeça. Que bom que ele fez a minha cabeça, né?
Eu tinha 18 anos, ele tinha 20. E ele ficou me falando o tempo inteiro, Adolfo, lá é legal, aí eu conheci lá é bonito, não sei o quê e tal. Olha, me fez, em 2 meses, me fez mudar os rumos da minha vida. Ousadia. Eu me lembro quando eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou para o Brasil. A minha mãe quase caiu de costas, coitada. Eu era o único filho que ainda estava com ela. Os outros já tinham saído. A minha mãe achou muito ruim, insistiu para eu ficar. Eu disse, não, mãe, eu vou. Aqui não tem nada para mim, eu quero ir e vim embora. Ousadia porque vim embora com $100 no bolso. Fora o dinheiro da passagem. $100 não dava para comprar nem 1/3 do trajeto de volta se eu tivesse que retornar. Talvez se eu tivesse mais dinheiro eu teria voltado, devido à pressão, à necessidade, às tristezas que eu passei antes de receber as bênçãos de Deus. Eu acho que Deus não me deixou juntar mais dinheiro, porque Ele sabia que se eu tivesse dinheiro no bolso eu voltaria. Ousadia porque Deus me fez aspirar o melhor, mesmo eu não tendo noção na minha família do que seria o melhor. Nós sempre trabalhamos para suprir as coisas de cada dia. Não havia tempo para pensar em juntar coisas, em olhar para o futuro. O nosso futuro era vender os pães da nossa padaria naquele dia, porque a gente precisaria do dinheiro naquele dia. Não havia muita chance de planejar as coisas daqui a 2, 5, 10, 15 anos. Ousadia porque eu não sei de onde, na sua bondade, isso eu sei, Deus me fez desejar coisas maiores. Mesmo eu tendo plena noção de que não podia desejar coisas maiores. A minha condição não me permitia. Ousadia porque Deus me fez querer estudar, trabalhar. A próxima letra de bondade, letra N. N de nuvens escuras. Eu passei, como vocês certamente já passaram, eu passei por muitos desafios também. Talvez o maior deles foi a morte do meu pai. Eu tinha então 7 anos de idade. Criança, é verdade, eu não tinha noção do que era a morte. Mas ainda morando no interior, na ingenuidade da vida, eu sempre achei, talvez até os 10, 11, 12 anos, que meu pai um dia entraria pela porta da sala. Quando eu escutava a porta se abrindo, eu pensava, é meu pai que está entrando. Esse pensamento me acompanhou longos anos. Talvez esse foi o maior desafio que eu enfrentei. Nuvens escuras de dificuldades. Me lembro, em 1990, já aqui no Brasil, comportando em Brasília. Uma comportagem muito mal sucedida. E eu precisando pagar os meus estudos, querendo voltar para o 2º ano do seminário. E eu me lembro numa calçada embaixo de um arbusto no Guará, lá no Distrito Federal. Eu chorando, dizendo, Deus, como é que eu vou voltar? Eu preciso voltar. Eu não tenho dinheiro nem para pagar passagem. Quer dizer, eu tinha dinheiro para pagar passagem de volta, mas não tinha dinheiro para fazer a rematrícula. Não tinha dinheiro para comprar as coisas básicas. E eu chorando. Nuvens escuras. Quem é que não passou por isso? Quem é que não passou por isso? Nuvens escuras de uma dívida que eu tive quando eu era estudante no 2º ano. No 2º ano, eu arrisquei a ser um estudante regular e eu fiquei com as dívidas de 6 meses. Faça as contas hoje. Talvez R$12.000, para quem não tinha nada, era uma fortuna. Era uma fortuna. Nuvens escuras de desafios, pequenos e grandes problemas, que eu acho que Deus colocou na minha vida, como diz Ellen White, como obreiras, para me preparar a cada dia mais. A próxima letra de bondade é D. D de dádivas. D de dons. Hoje eu tenho plena consciência de que Deus tem me dado muitas coisas e nenhuma delas eu mereço. Mas ainda assim Ele insiste em me dar mais coisas. Eu poderia contar quantas dádivas eu tenho recebido, mas eu quero mencionar aqui talvez 3 delas. Uma família maravilhosa, 2 filhas, a minha esposa. Eu não tive a família que eu sonhava ter quando era filho. Mas eu acho que hoje eu tenho, enquanto pai e esposo, a família que eu sempre sonhei.
Nisso, a história de José me impressiona muito. José não tinha uma família que ele gostaria. Um pai omisso, uma mãe sargento, irmãos sanguinários, mas olha quem ele foi. Ele é o nosso modelo. Nós podemos não ter a família que temos quando jovens, mas depois podemos formar a família que sempre sonhamos. Essa é uma dádiva pela qual eu sempre agradeço. Eu me lembro que quando eu me converti, me batizei aos 13 anos, eu queria muito fazer o culto de pôr do sol com a minha família, mas eu não podia, porque a minha família não desfrutava, não tinha a minha mesma fé. E eu me lembro que ao pôr do sol, eu trancava o meu quarto, pegava o meu violão e eu cantava o hino, Jesus é melhor. Primeiro hino que aprendi, né, do Inário. Prefiero a mi Cristo em espanhol. E quantas vezes eu queria ter a minha família, minha mãe, meus irmãos comigo, mas eu nunca tive esse privilégio. Mas hoje em casa eu posso fazer isso. Reunir todo o pôr do sol e fazer aquilo que eu sempre quis fazer quando era garoto. A dádiva da família. Mas eu poderia também falar da dádiva do estudo. Eu venho de uma família muito simples. Os meus familiares, tios, parentes, foi gente de pouco estudo. A minha mãe frequentou a escola 2 ou 3 dias apenas. E o seu pai, o meu avô, muito mau, cruel mesmo, espanhol mau, ele a proibiu porque ela era mais velha de uma família de 7 e disse que ela tinha que cuidar de casa e que mulher não era para estudar. Era para servir o pai, a mãe, os irmãos, era empregada. A minha mãe aprendeu a ler depois de adulta, quase idosa já, ela aprendeu a ler. Eu venho de um histórico em que estudar, terminar a faculdade, era algo improvável. Mas eu acho que Deus me deu a dádiva do estudo, porque eu, contra todas as probabilidades, eu consegui estudar graças a Deus. E a terceira dádiva, trabalho. Eu trabalho aqui no NASP há 21 anos. Eu brinco e digo que, em questão profissional, é só servir a um Senhor. Desde que me formei, eu estou por aqui. Me formei em dezembro de 93. Pois já estamos em abril de 2014 e ainda sigo por aqui. Eu acho extraordinário poder trabalhar aqui. Acho uma grande bênção estar aqui, servir. Eu acho um privilégio. E eu já rodei por alguns lugares, mas eu acho esse lugar extraordinário. E se um dia tiver que sair, e isso pode acontecer, já quase aconteceu, eu vou sentir muita falta. Porque foi aqui praticamente que eu cresci, né? E vi as melhores coisas da minha vida. A próxima letra de bondade é a letra A. A de anjos. Eu devo dizer para vocês, nesse meu curto testemunho, que muitos anjos, não celestiais, humanos, apareceram na minha vida. Eu poderia mencionar vários deles aqui. Talvez seria indelicado de mencionar alguns e não outros, mas ainda assim eu me arrisco a dizer de alguns anjos que passaram na minha vida. Eu posso mencionar, por exemplo, o pastor Roberto Azevedo, que hoje está aqui acompanhando. Ele não sei se vai se lembrar, mas numa noite de terça-feira, em janeiro de 1990, eu liguei para a casa dele, eu já contei isso um pouquinho para ele. Eu liguei para a casa dele. Desculpa, pastor, está mencionando em público isso aqui. Eu liguei para a casa dele. Eu estava desesperado. Eu havia passado no vestibular de teologia, havia passado bem, mas eu não tinha um centavo para fazer a matrícula. E eu estava desesperado porque eu tinha que ir embora já no outro dia. Eu estava indevidamente escondido no internato. Eu sabia que estava errado, mas onde que eu iria? Eu não tinha dinheiro para pagar um circular para ir à rodoviária. Então eu me escondi 2 dias e dependi da bondade dos amigos. Hoje 2 pastores que me levavam para o quarto o que eles conseguiam pegar do restaurante. Era terça-feira e no dia seguinte o ultimato era que eu tinha que sair. E eu sabia que tinha que sair. Mas ia para onde? Fazer o quê? Alguém me disse, eu não me lembro quem, mas alguém me disse, ligue para o diretor do IAE. Você não tem nada a perder. Eu liguei. Era um pouco tarde.
Eu não sei se eram umas 10 da noite. Eu hesitei, e quando eu olhei já era tarde, dizendo, eu vou ligar, né? O que eu vou fazer? Amanhã posso ir embora mesmo, então ninguém vai saber que eu liguei, né? Mas o pastor Azevedo me escutou com muita atenção, eu falando espanhol, tentando falar português, enrolando e tal. Eu me lembro que ele me perguntou assim, o que você sabe fazer? Bom, eu era padeiro por profissão, eu havia trabalhado como ajudante de pedreiro, havia trabalhado na carpintaria, meu pai era carpinteiro também por profissão. Eu sabia fazer essas 3 coisas razoavelmente bem. Mas eu não disse a ele que eu era nem padeiro, nem ajudante de pedreiro, nem da carpintaria. Eu disse assim, pastor, olha, eu sei fazer algumas coisas, mas as que eu não sei, eu aprendo muito rápido. Além do mais, eu tenho 2 pernas e 2 braços muito saudáveis. Eu não sei se ele ficou com dó, mas certamente Deus providenciou essa resposta. Ele me disse assim, amanhã fale com fulano de tal. Ele vai saber o que fazer. Olha, eu não dormi aquela noite. Assim, pensando, mas será que é tão fácil assim? Fala amanhã com fulano? Será que ele tem esse poder todo assim de mudar as coisas? Eu já falei com fulano ontem, ele me mandou embora, será que vai mudar? Eu não dormia, acordei cedo, nem fome tinha. Eu fui o primeiro da fila. E de fato, alguma coisa extraordinária ocorreu naquela noite. Porque no dia seguinte já havia uma bolsa de aluno bolsista me esperando. Que coisa extraordinária. Anjos. Eu poderia falar do pastor André Pazini, que também no momento de extrema necessidade me acolheu. Um dia no meu aniversário, no meu 21º aniversário, numa sexta-feira, o pastor André Pazini e a família me convidaram, Adolfo, vamos passear um pouquinho? Eu estava tão envolvido no trabalho que eu nem me dei conta que aquele dia era o dia do meu aniversário. Eu disse, vamos, aluno bolsista, né? Adorava sair de vez em quando passear, né? Ainda mais com uma pessoa tão especial como o pastor André Pazini, que era o diretor financeiro da época. Vocês se lembram da Lojas Mapping? Nós fomos até as Lojas Mapping, em Campinas. E fomos rodando. Ele gosta de música, eu sempre gostei de música. Fomos nessa loja, ele disse, Adolfo, estou querendo comprar um violão. Me ajuda a escolher? Claro, ajudo sim. Então testa ali, veja lá qual que é o melhor. Eu peguei vários e escolhi o que eu achava que era o melhor, um Janine, bonito, peças douradas na ponta, detalhes dourados ao redor do corpo do violão. E disse, esse aqui é o melhor som, uma boa marca. Você tem certeza? Tenho. É bom mesmo? É bom, mas é um dos mais caros também. Testa de novo, eu não quero me equivocar na compra, não. Testa aí de novo. Testei. Não, está bom. Então, vou embalar, que é para você. Falei, não, o senhor está brincando, não. Hoje não é teu aniversário? É verdade, é teu presente. Eu lamentei muito, eu chorei, quando numa das nossas mudanças o violão sumiu. Ele tinha um valor muito especial para mim. Tomara que alguém esteja cuidando bem dele. Anjos. Eu poderia mencionar pastor Boger. Quantas vezes ele me acolheu para conversar, para orientar. Eu poderia mencionar pastor Domício. Mora em Arthur Nogueira, aposentado, mas foi meu primeiro preceptor. Vocês sabem que um dia eu estava eu era monitor, eu limpava banheiro, eu fazia o que aparecia. Eu estava tão feliz que eu fazia o que aparecia. Eu ficava tão extasiado, tão empolgado, que eu fazia as coisas rápido, porque eu era um jeito de querer agradecer. E um dia um colega chegou e falou para mim, Adolfo, deixa eu te ensinar uma coisa. Você está trabalhando muito rápido. Eu falei, não, eu estou trabalhando do jeito que eu consigo. Eu falei, não, o que você faz até 9 horas, você podia fazer até meio-dia. Mas não posso fazer isso. Não, você pode. Escuta aqui, cozinhar galo. Já escutou isso? Nunca. Então aprenda. Cozinhar galo. Mas que assim cozinhar galo? O galo tem carne dura. Então você tem que demorar mais tempo. Fala, não vou fazer isso.
Na minha infância, a minha mãe, Dona Maria, ensinou-nos de que a gente tinha que trabalhar. Eu me lembro que a partir dos 10 anos, a minha mãe disse assim: gente, eu lavo o uniforme, a camisa, porque é branca. O restante vocês lavam e passam. Eu não dou conta, sozinha, de cuidar de 5. Então, a camisa branca, para não correr o risco de vocês não a lavarem direito, eu a lavo. O resto vocês cuidam. Os meus irmãos aprenderam até a costurar, eu não tive essa habilidade. Mas era a responsabilidade de casa. Aí, quando o menino fala assim, cozinhar galo, eu falo, não, mas isso não combina com aquilo que a Dona Maria me ensinou. Isso aí não vou aprender, não. Mas um dia o pastor Domício me disse: Adolfo, vem aqui comigo. Me levou. Vocês lembram dos prédios lá? Indo para os prédios à direita, lá embaixo havia uma sala das Dorcas. Roupa, objetos de higiene pessoal. E ele disse: Adolfo, você está precisando de algo? Sim, estou precisando. Então vamos comigo. Me levou, abriu uma sala, talvez o tamanho dessa sala aqui, não me lembro. Mas havia muita roupa bonita pendurada. Blazers, ternos, camisas, calças, camisetas. Eu nunca tinha visto tanta roupa junta num lugar só. E eu fiquei pensando, nunca tive um blazer, agora vou fazer a festa aqui. Vou pegar tudo o que eu quiser. E eu fui olhando, e olhei sabonete, olhei shampoo, perfume, pasta de dente, escova. Eu não tinha. Só que eu pensei, olha, se eu pegar muito, eu acho que ele não me convida mais para vir aqui. Então, por estratégia, vou pegar só 2 coisas. Quem sabe ele me traga de volta, e assim cada semana eu pego alguma coisa. Funcionou a minha estratégia. Porque eu peguei um blazer, que eu queria usá-lo para ir para a igreja, e peguei, eu acho que uma pasta de dente, um shampoo, eu estava precisando, e disse: pastor, é isso. É só isso? Nesta semana é só isso. Tá bom. Então, semana que vem eu te trago de novo. Aí, durante aquele resto de ano, eu pude pegar alguma coisinha, né? Aprendi. A gente não pode ser tão e com tanta sede ao pote. Funcionou a minha tática. Eu agradeço muito o pastor Domício. Ele descobriu que eu sabia desenhar e pintar e me arrumou algumas coisas para fazer. E eu pude, então, ganhar alguns trocados que eu usava para pagar o meu circular e o circular da Janete para a gente, de vez em quando, ir passear no Parque Morumbi. A próxima letra de bondade é a letra D. D de dívida. Não, mas não é dívida, dinheiro que estou devendo, não. É minha dívida em relação a Deus. É muita coisa boa que eu recebi. Se eu quiser começar a pagar, quantas vidas eu precisaria para poder fazer isso? É uma dívida imensa, impagável de gratidão. É muita bênção que Deus tem me dado. Irmãos, eu olho para o meu passado e eu penso hoje, e eu digo, se um dia eu for ingrato, olha, tem que bater muito alguém em mim, porque se alguma coisa que não deveria ser, é ingrato. Porque há tantas coisas que eu recebi, nenhuma das quais eu mereço, portanto, eu tenho uma dívida imensa. E eu sempre tento me lembrar de que ao meu Deus eu devo muito, e a minha vida deve ser entregue a Ele, não para pagar essa dívida, mas como uma resposta de amor, de satisfação por aquilo tanto que Ele tem feito em meu favor. Muitas bênçãos, as oportunidades que Deus tem me dado, não apenas a minha, mas a minha esposa, as minhas meninas, nós somos devedores a Deus. Demais. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é escrever. Um dia eu estava dando aulas de religião e alguns alunos falaram assim: olha, tem alguma coisa errada nesse parágrafo aqui, ou nesse livro. E realmente tinha alguma coisa errada mesmo, a ideia não estava boa. Eu peguei o telefone e liguei para a CPB. Eu disse: olha, meu nome é fulano, eu sou professor de religião aqui em tal lugar, e eu queria dar uma sugestão a vocês: quando forem editar o livro, reeditá-lo,
esse parágrafo da página tal, ele não está legal, está comunicando algo que vocês talvez não queiram. Aí eu expliquei, agradeceram. Na semana seguinte, eu estava na faculdade, e alguém me disse, Adolfo, estão procurando, o pessoal da CPB está te procurando. CPB. Tá bom. Fui lá, eram duas pessoas, um casal. Você é o Adolfo? Sou eu mesmo. Foi você que ligou esses dias lá para a gente? Pensei, nossa, agora vão me chamar a atenção, será? Sim, fui eu. Olha, nós gostamos da sua sugestão. Nós estamos procurando o autor de um livro de ensino religioso da 5ª série na época. E achamos que você pode escrever. Falei, não, eu não sei escrever. Eu nunca escrevi nada, a não ser cartas. Não, mas você ligou, disse, não, eu liguei e disse um parágrafo, mas um parágrafo é um parágrafo, um livro é outra coisa. Não, mas nós achamos que você pode. Não, mas eu acho que não posso. Bom, não. Olha, nós achamos que você pode e nós vamos esperar só a sua proposta dentro de uma semana. Eles foram tão incisivos que não me deram chance de dizer não e foram embora. Mal sabia eu depois que ele já havia se informado com o falecido Dr. Admir Reis. E ele havia dado bondosamente algumas referências à minha pessoa. E eu, sem saber e sem querer, fui introduzido ao mundo da escrita. E aquele foi meu primeiro livro, dos 17 que eu já escrevi, pela graça de Deus, até agora. Eu trouxe um. Eu sou coautor de toda a coleção de ensino religioso, junto com o pastor Rodrigo, o pastor Marcos Benedicto. E eu quero dar esse livro de presente, do 9º ano, para alguém que no ano que vem vai para o 9º ano, ou tem filho, ou alguém que vai para o 9º ano. A senhora? Tem alguém que vai para o 9º ano? Então faça a gentileza. Sérgio, por gentileza. Faça bom uso, tá bom? Eu sei que, inclusive, escrever é uma dívida que eu tenho a Deus, né? E ao anjo Admir Reis que apareceu na minha vida para me recomendar a CPB. E eu quero terminar finalmente com a última letra de bondade, que é a letra E. E de excelência. Não da minha excelência, não. Porque a bondade que disse aqui não é a minha bondade, é a de Deus. Então a excelência não é minha, de longe. A excelência é de Deus. Sabe por quê? Na minha experiência, Deus nunca fez as coisas mais ou menos para mim. Deus sempre me fez as coisas na excelência do que Ele podia fazer. Eu pedi 1, Deus me deu 4. Eu pedi 10, Deus me deu 20. Então, a excelência que estou dizendo é o sentido de que Deus sempre fez o melhor. Eu esperava algo e Deus superou as minhas expectativas. E mesmo naquilo que eu esperava não recebi, eu entendi que não era uma negação, mas era simplesmente um redirecionamento da minha vida. Então, a excelência me lembra de que Deus sempre faz o melhor por nós. Deus não faz coisas pela metade. Deus não faz coisas mais ou menos. Deus não faz coisas do tipo, a gente recebe e fica assim, não poderia ser melhor jamais. Se poderia ser melhor, então é porque não veio de Deus. Porque quando vem de Deus, sempre é o melhor. Porque Deus não trabalha com nada menos do que a excelência. Bom, eu falei hoje um pouquinho da minha história. Eu citei B de Bolívia, O de ousadia, N de nuvens, D de dádivas, A de anjos, D de dívida de gratidão e E de excelência. E eu acho que eu posso encerrar lendo um outro texto meu favorito, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que vocês certamente conhecem também. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria encerrar, de fato, mostrando esse pequeno livro, La Educación, a Educação, livro de Ellen White. Eu ganhei esse livro por ocasião do meu batismo. Tinha 13 anos. O pastor que me deu esse livro foi o pastor que me batizou, Flávio Quispe, um peruano. E essa leitura me encantou. Interessante, mal eu sabia que esse livro que me encantou, o primeiro de Ellen White a me encantar, seria justamente o livro que anos depois se tornaria o livro-texto
de uma das minhas classes no seminário de teologia. Teologia da Educação Cristã. Mal sabia eu que esse livro que me encantou lá na adolescência seria o livro de um objeto de estudo da minha tese de doutorado. Como Deus trabalha, né, irmãos? E aqui eu guardo dentro desse livro um recital que nós fizemos do coral lá na minha igreja, na Bolívia, justamente 2 semanas antes de vir embora para cá. Primeiro recital do coral adventista Luz do Amanhecer, 23 de dezembro de 89. Poucos dias depois, eu sairia do meu país para retornar, então, de lá para cá apenas como um visitante. Irmãos queridos, eu partilhei com vocês um pouquinho da minha história, e eu quero encerrar dizendo de que quando nós temos Deus no coração e um sonho na cabeça, Deus, na sua bondade, é capaz de fazer muitas coisas. Olhando para trás, eu não acredito nas coisas que Deus tem me dado e nas coisas que pela sua graça eu fui capaz de fazer. Eu não acredito. E eu continuo achando que não fui eu quem fiz isso. Foi Deus. E eu espero que esse sentimento permaneça sempre em mim e em todos nós. O nosso sentimento de eterna gratidão pela bondade. Deus nos dá coisas porque Ele é bom. E porque a sua bondade dura para sempre. Amém. Vamos orar? Nosso querido Deus, muito obrigado, porque nesta noite de quarta-feira o Senhor nos permite parar um pouquinho para refletir, para ler a Tua palavra um pouquinho, para cantar hinos, para externar os nossos pedidos de agradecimento, os nossos pedidos e agradecimentos. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos reuniu aqui nesse pequeno grupo, neste local tão aconchegante. Obrigado porque o Senhor me permitiu partilhar um pouquinho do modo como o Senhor tem conduzido a minha vida. E eu resumi tudo isso, Pai, numa palavra que eu sinto a todo instante da sua parte, bondade. Eu posso imaginar que todos aqui também sentem a sua bondade das mais diversas formas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu não porque nós somos, mas porque o Senhor é bom mesmo e nos escolhe independente de quem nós sejamos. Que essa sua bondade continue sendo percebida por nós, continue sendo valorizada por nós e que as novas gerações de gente que vem para a tua igreja possa continuar entendendo, vivendo essa tua infinita bondade. Dê-nos um restante de semana feliz, sob tua bênção e proteção. Essa é a nossa prece. Em nome de Cristo. Amém.